Boa noite a todos. Boa noite. Sempre sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos mais esta noite, para mais esta reunião, mais uma reflexão. Que possamos sempre nessas oportunidades renovar a nossa boa vontade, a nossa fé, sabermos que este caminho é o caminho correto. Vamos à nossa prece inicial, então, fechando os nossos olhos, acalmando a mente, trazendo até nós uma energia de paz, trazendo até nós a luz do Mestre Jesus. Pedimos que o Pai nos conduza e permita que possamos seguir o propósito de sempre servirmos, mesmo da maneira mais simples que pudermos. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a fraternidade e a paz em nossos sentimentos e ações. Que essa energia que nos une neste momento nos traga a compreensão da necessidade que temos de sermos indulgentes e pacientes até com aqueles que nos fazem o mal. Que a luz divina guiada por Jesus ocupe todos os espaços desta casa. Que recebe a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que essa mesma luz chegue até os nossos lares. E que essa mesma luz permaneça em nosso coração, para que possamos caminharmos com a força e a compreensão que a expansão da nossa consciência nos levará ao equilíbrio e à saúde que tanto necessitamos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos acolha sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mari, vamos então à preleção com a Mariana. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que vocês possam sair daqui melhores do que quando adentraram, né? Com a luz do amor de Cristo. Eu vou fazer a leitura para vocês, meu nome é Mariana. E a mensagem que eu senti de passar é se crês em Deus. É a lição número 16 do livro Coragem. É esse livro coloridinho aqui do lado, e às vezes ele é branco, vermelho e verde também, tá bom? Caso vocês vão lá na feira do livro, aí vocês podem procurar um livro maravilhoso de mensagens. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier e diversos espíritos. Essa mensagem foi Emmanuel que passou. E diz o seguinte: se crês em Deus, por mais te ameaçam os anúncios do pessimismo com relação às prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida, acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto de revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetam na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra,
sem adversários, de vez que por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Aí eu quero, antes de falar, reproduzir um vídeo curtinho aqui, que é um trecho do filme da história do Divaldo Franco. Deixa eu ver se dá para ver. Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu estou traindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Esse trecho e essa mensagem, me fizeram refletir toda essa semana que a região me convidou para fazer a preleção aqui, porque quando a gente crê em Deus, o nosso amor ele é tão infinito que chega a se comparar a um amor ágape. É aquele amor que você consegue fazer o bem pelo outro sem esperar nada em troca. Você consegue fazer o bem por você mesmo também, se reconhecendo na bondade de Deus. E vendo assim o exemplo que nós temos de Jesus, que sabia que Judas ia fazer a denúncia dele, né? E mesmo assim foi lá e lavou os pés, né, dos apóstolos com muito amor. Essa passagem está em João. E ele lavou com muito amor o pé de cada um, demonstrando que tanto o subordinado, em aspas, né? Subordinado quanto o patrão estão no mesmo lugar perante Deus. Então, que possamos aprender com isso. A gente, a cada dia, e de pouquinho em pouquinho, compartilhando mais amor, observando que não adianta eu receber um caminhão de lixo em mim. Eu vou catar esse caminhão de lixo e vou devolver. Eu não estou aprendendo nada com isso. E não estou agregando nada. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, as nossas pedras, os nossos tropeços, as nossas mazelas, são para aprendizado. Então, se eu estou com um problema de saúde e não vejo solução para esse problema, não há solução, não há remédio, eu estou aprendendo a ter paciência comigo mesmo, a ir mais devagar, a olhar para a minha saúde com bondade, a me alimentar melhor. Isso é uma bondade de Deus. E para o outro, mas toda hora eu tenho que fazer essa limpeza aqui da casa, ninguém limpa nada. Você está aprendendo a compartilhar amor naquela limpeza. Você está aprendendo a ter paciência com o outro que não limpa. E se os dois limparem juntos, também está aprendendo um com o outro, também está compartilhando amor. Então vamos tentar
Ver que nem tudo na vida é mal. O mal, ele depende da sua interpretação. Depende da maneira que você olha. E muitas vezes, é como diz aqui na mensagem, que muitas vezes, se golpes e injúrias, a pessoa está precisando de um abraço, né? A pessoa não precisa do seu fel nem da sua censura. Às vezes ela só quer um abraço. Mas na hora de falar, ela não sabe dizer eu quero um abraço. A mulher de TPM, né? Sai batendo em todo mundo. Nem olha pro meu lado. Quando viu, já xingou, já brigou com todo mundo. Mas muitas vezes ela só quer um abraço, só quer uma massagem nos pés, como foi dito aqui num outro momento, né? Então, nem sempre o que bateu quer apanhar também. Às vezes ele só não soube se expressar. O homem também, muitas vezes, ele chega tão cansado, pegou trânsito, mas eu também peguei. Lógico, gente, todo mundo pega trânsito, né? Só um exemplo. Mas está lá no trabalho, ele ficou um dia estressante também. A gente às vezes não entende esse lado, que ele está estressado. E deixa eu respirar aqui antes de entender o que ele quer falar com isso. Ele fala assim, amor, vai lá tomar um banho. Daqui a pouco a gente conversa. A gente olha e já quer brigar também. Mas você vai gritar comigo? Tá. Vamos tentar olhar com mais calma, com mais amor, com respirar. Eu tenho um tom de voz calmo, mas eu não sou tão calma, tá, gente? Eu sou um ser humano também, me estressa. Eu sei que é complicado muitas vezes respirar antes de falar. Mas precisamos aprender com essa bondade de Jesus, com esse amor infinito de Deus, reunir o que a gente tem de mais puro no nosso ser, para poder compartilhar amor com o outro. Tá? Aí eu volto dessa mensagem que sempre eu gosto de deixar ela para reflexão, que é: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, quer se controlar, se conhecer, desfaz as sombras que te rodeiam e sente-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Deus sempre está te segurando no colo em todos os momentos, por mais que você não acredite. Até comentei hoje uma mensagem que me chamou muita atenção em Daniel, sobre fé. Que Nabucodonosor, ele queria que todos adorassem um rei de barro. Ele fez um rei de ouro, né? De 2 metros de largura e 2 metros de altura. E ele queria que todos se ajoelhassem e adorassem aquele Deus. E existia um grupo de amigos, que era Daniel. Aí tem um nome difícil dos amigos dele, que era Abidnego. Uns nomes super simples assim, né? Abidnego, Ebenezer. E nessa passagem conta que esses 3 amigos sempre adoraram a Deus, nosso Deus infinito, onipotente, onisciente. E quando o rei chama eles para conversar, fala: olha, me disseram que vocês não estão adorando esse Deus que eu criei, e eu quero que vocês adorem Ele. E Abidnego fala: não, mas não posso adorar esse Deus, porque eu já tenho o meu Deus. Ele: não, mas eu quero que vocês adorem. Vocês não vão adorar? Então vou jogar vocês dentro de uma caldeira de fogo. E nessa passagem conta que ele fala, o rapaz responde, né, Abidnego: olha, senhor rei, caso o senhor queira nos jogar na brasa de fogo, pode jogar, porque se meu Deus quiser me salvar, ele vai me salvar. Se ele não quiser me salvar, tudo bem, eu ainda assim vou adorá-lo e vou acreditar que ele é um Deus presente na minha vida. Nisso, o rei furioso fala: aumenta a fornalha 7 vezes e joga esses 3 lá, que eu não quero mais saber deles, né? E eles são jogados na fornalha. Só que quando jogam eles na fornalha, a fornalha se acende e eles enxergam 4 pessoas lá dentro. E o rei se surpreende: nossa, me jogaram 3 pessoas, mas eu estou vendo 4 e um parece anjo.
E aí aquele anjo em volta dos 3 que estavam dentro do fogo. E o rei chama eles de novo, chama o nome deles para eles saírem da fornalha. Quando eles saem, não queimou nenhum fio de cabelo deles. Nenhum fio de cabelo, nenhuma roupa. Então a gente vê o exemplo da fé nessa passagem bíblica. Quanto mais fé nós temos, mais Deus está presente na nossa vida, mais nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Agradeço a todos por me ouvirem nessa noite, ao pessoal de casa, uma ótima noite, uma boa semana para quem vai assistir depois. E fiquem agora com a palestra do Felipe. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Ao pessoal do Instagram, boa noite. Ao pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Em outras palestras, eu já abordei sobre mediunidade, sobre obsessão espiritual individual. E hoje eu vou trazer a obsessão espiritual coletiva, de grupos. Mas antes, vamos para o nosso momento de conexão com a espiritualidade da casa, fechando os nossos olhos, buscando estar presente não só o corpo, mas a mente, a nossa alma. E para isso, vamos sentir o nosso corpo na cadeira, nos colocando no estado de presença, no aqui e agora, prestando atenção em nossa respiração. Vamos buscar nos centralizar. E vamos imaginar uma luz no nosso coração. Não importa a cor dessa luz. E vamos permitir que essa luz comece a crescer aos poucos, preenchendo o nosso corpo, que envolva todo o nosso corpo nessa luz. E vamos nos conectando com a espiritualidade da casa, com os bons espíritos. E vamos permitir soltar toda a energia ruim que porventura está em nós. Soltar as preocupações, os medos, as ansiedades. Talvez o dia não foi tão bom, talvez o dia foi uma luta. Permita soltar toda essa carga que está fazendo mal para você. Solte tudo isso que te angustia, que aperta o teu peito, que dá um nó na sua garganta. Solta aquilo que você tem pensado com constância. É quase um pensamento obsessivo. Aquilo que te tira o sono. Aquilo que te traz pesadelos. Permita soltar tudo isso que está te fazendo mal. Solta o peso que está nas costas. É preocupação com filho, com filha, com as contas, com o emprego, com o marido, esposa. Solta. Permita nesse momento ter em você apenas a tua energia e da espiritualidade. Aceite, permita a espiritualidade preencher o teu coração neste momento com paz. Permita que essa paz te abençoe. Permita que a espiritualidade preencha o teu coração com gratidão, com leveza, com alegria. Permita que a espiritualidade te abrace. Dê um abraço que te aquece, que te conforta, que te nutre. Permita a espiritualidade renovar tuas forças. E
e vamos deixar que essa luz que está em nós se expanda cada vez mais pelo salão. Que a luz de cada um se una, criando uma grande luz nesse salão, que nos traz equilíbrio, harmonia, fé, inspiração para a gente superar as provas que possamos estar passando hoje. Aceite todas essas bênçãos que está aqui à disposição de cada um de nós. Sinta toda essa energia te deixando mais relaxado, mais leve e em paz. Graças a Deus. No Espiritismo, aprendemos que os espíritos possuem capacidade de nos influenciar. E até certo ponto, eles são capazes de influenciar até grupos inteiros. A doutrina espírita possui alguns livros básicos que traz toda uma fundamentação da religião. E um deles é a Gênese. Quando olhamos no capítulo 14, item 46, é falado que os espíritos nos influenciam constantemente. E até certo ponto influenciam a matéria, o físico. Como assim um espírito consegue ter uma atuação na matéria? Claro que é limitado. Vai depender do nível de consciência do espírito, vai depender do nível de conhecimento que esse espírito possui, mas basicamente esse espírito que tem conhecimento, ele consegue absorver, puxar, vampirizar a energia das pessoas. Porque a energia humana é uma energia carnal. E tendo essa energia mais carnal, ele consegue ter certas atuações na matéria. Mas que tipo de energia é essa? A mais conhecida é o ectoplasma, né? Quem jogar no Google vai ter uma noção, que é uma energia meio esbranquiçada. Para o lado bom, os bons espíritos, os mentores, utilizam o ectoplasma de médios de cura, que geralmente são as pessoas que mais têm essa energia em abundância, para realizar as curas, os ditos milagres, quando a medicina não tem mais jeito e do nada um tumor desaparece. Com o ectoplasma é possível desintegrar. Claro, envolve outras variáveis. Quando um órgão está muito afetado e do nada regenera, é graças a essa energia chamada ectoplasma. Um outro tipo de energia que os obsessores podem utilizar para ter uma certa atuação no físico é a energia emocional, em especial a do medo e do ódio. Quando eles conseguem absorver, eles conseguem densificar, eles conseguem ficar um pouco mais palpável. O terceiro tipo de energia que os espíritos obsessores eles gostam de absorver, vampirizar das pessoas, é a energia sexual. Quando a gente pensa, geralmente, nos adolescentes que estão com os hormônios à flor da pele, que desperdiçam essa energia, os adultos que são viciados em pornografia. Então, enquanto tem alguém desperdiçando energia, tem um obsessor aproveitando. Os espíritos, eles conseguem atuar, influenciar tanto no indivíduo quanto no grupo, nas famílias, em reuniões, mesmo religiosas, e por incrível que pareça, até em cidades. É claro que influencia, não é que ele é todo poderoso. Sempre nós temos a responsabilidade. É como se fosse um Wi-Fi espiritual. Se esse sinal do Wi-Fi é aberto e fraco, um espírito hacker seria o quê? Um obsessor especialista. Ele consegue invadir essa rede e começa a disseminar pensamentos ruins. E quem está em sintonia vai recebendo aquilo. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo de Tarso, ele nos alerta das batalhas invisíveis. Ele diz que a luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Traduzindo, às vezes a gente vive a nossa vida aqui na Terra e foca nos desafetos, nos inimigos aqui da Terra. Aquele parente insuportável, o vizinho sem noção, o colega de trabalho que tenta puxar o teu tapete, ou até mesmo aquela moça que está de olho no teu marido, na tua namorada, né? Então, a gente foca nos inimigos carnais, mas o mundo espiritual é muito maior, é muito mais vasto. Tem muito mais gente lá do que cá.
Então imagine que tem muita gente que gosta da gente, torce por nós, vibra por nós, mas também tem gente que não vai com a nossa cara, que quer nos derrubar. Por isso é tão importante o vigiar e orar. Ou seja, entre o céu e a terra existe muito mais coisas que a gente consegue imaginar. É claro que vivemos na era da informação. Tem muitos livros que trazem conhecimento sobre a espiritualidade. Tem muitos vídeos. Hoje em dia a gente vê podcast de 4 horas falando sobre espiritualidade de uma maneira séria. Mas mesmo assim, tem muito conhecimento, tem muita informação que não está registrada. Só quem tem é quem vivencia aquilo, a espiritualidade. Mas nós precisamos buscar esse conhecimento e ter em mente da seriedade que é a espiritualidade. O quanto que o espiritual afeta, influencia na nossa vida física. Um outro exemplo que nós podemos pensar na obsessão em grupo, coletiva, é como uma rádio. Imagine uma rádio que toca uma péssima música e todas as pessoas que estão em sintonia com essa rádio vai ouvir e vai dançar no ritmo dessa música. Então, novamente, nós precisamos ter mais consciência. Não podemos viver num modo zumbi. Infelizmente, a gente percebe que acontece isso com as pessoas que estão escravas dos celulares. Os espíritos que estão em sintonia, que estão conectados com o ódio, com o medo, com o fanatismo, com a destruição, com a autodestruição, eles têm como objetivo explorar as fragilidades que todos nós, como seres humanos, temos. Então nós precisamos ter cada vez mais consciência para não cair nas armadilhas que esses espíritos podem trazer para a nossa vida. Quais são os principais sintomas de um processo de obsessão coletivo? Geralmente é a agressividade generalizada, é o fanatismo, é o pânico sem fundamento, é a perca do senso crítico, né? A pessoa começa a acreditar sem refletir, sem questionar nada. Quando a gente vê uma situação que todo mundo está brigando e ninguém lembra o porquê está brigando, é bem provável que exista algo além de fofoca, tem uma atuação espiritual. Então nós precisamos cada vez mais consciência, presença no aqui e agora, para a gente não cair nessas ilusões que esses espíritos podem criar em nós. Então nós precisamos ter isso em mente. E qual que é o ideal, o clima ideal para desenvolver essas obsessões em grupo? Porque ela não surge do nada. Nada no universo surge do nada. Sempre tem que ter uma causa. E no caso da obsessão, tem de ter um ambiente favorável. Do mesmo jeito que não tem como fazer um churrasco sem fogo, o fogo da obsessão é o quê? Invigilância e emoções desgovernadas. Praticamente são 3 portas de entrada. Primeiramente são as emoções. É por isso que é importante fazer o quê? A reforma íntima, é importante ter o autoconhecimento, o autocontrole, a inteligência emocional. Porque medo e ódio são portas enormes para a obsessão coletiva. A segunda porta de entrada é o fanatismo. Quando todo mundo acredita em algo, acha que aquilo está certo e não ouve mais ninguém, até o obsessor senta para assistir de camarote a queda. Então nós precisamos ter os pés no chão. Devemos buscar a espiritualidade, mas pés no chão, para não ser derrubado. A terceira porta de entrada é a invigilância, é a falta de oração. Quando a nossa proteção espiritual depende de uma oração do Pai Nosso no modo soneca na nossa vida, ou seja, a gente está naquele automático, a gente não está colocando de fato energia, não está vivenciando a nossa espiritualidade, a gente vai ser atacado espiritualmente. A gente precisa cuidar da nossa energia, a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, mas na verdade até ir além. Por quê? É necessário cuidar da nossa vida com carinho. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos obsessores em trabalhos de doutrinação. E é incrível o padrão que existe neles, que eles atacam onde há caminho. O obsessor é como água. Quando a gente joga água, ela sempre busca o caminho mais fácil. O obsessor é a mesma coisa. Então, ele sempre vai buscar as nossas fraquezas. Tem gente que é espiritualizada, que faz oração, que faz todo um trabalho com a sua energia. Ok, por aí o obsessor não vai atacar. Mas ela não cuida do emocional. O obsessor vai atacar o emocional, porque é o caminho que está para ele. Então é necessário também cuidar do emocional. Aí tem gente que cuida da energia, da espiritualidade, do emocional, mas não cuida do físico. A pessoa não se hidrata, não se alimenta bem, é sedentário, já tem predisposição para diabetes, hipertensão, tanta coisa. Com o ectoplasma, o obsessor consegue chegar no físico.
Essa é a porta de entrada. Então é por isso que, para ter a proteção, é necessário cuidar da nossa vida como um todo, com carinho. Do mesmo jeito que o nosso corpo, para ser imunizado, necessita de uma vacina, a gente precisa cuidar de todas as áreas para cuidar da nossa alma, para proteger a nossa alma de ataques espirituais. Certa vez, um obsessor, que estava ainda muito apegado mentalmente à idade média, ele até trouxe umas expressões sobre os ataques que eu achei muito interessante. Ele trouxe o seguinte: a primeira coisa que ele buscava é derrubar os muros da pessoa. O que é o muro? As orações, é a conexão com a espiritualidade. Quando ele conseguia derrubar os muros, ele buscava o quê? Cortar os suprimentos. Qual que é o nosso suprimento? A conexão com a espiritualidade, com as energias superiores. Então ele começa a colocar pensamentos negativos, pra gente o quê? Não estar conectado com aquilo que dá força. E por último ele tentava envenenar, que seria o quê? Colocar energia ruim na pessoa. Aí começa todas aquelas dores. Então é todo um protocolo que ele seguia. Então é necessário ter consciência para a gente compreender tudo que acontece em nós, para a gente nos cuidar. Quando a gente pensa nessa questão da obsessão em grupo, o princípio é a sintonia, como a obsessão espiritual individual. Ou seja, tem que ter pensamentos semelhantes, tem que ter emoções semelhantes, porque água e óleo não se misturam. Então, quando tem a sintonia, dá origem à egrégora. Eu já trouxe essa expressão ano passado. O que é uma egrégora? Quando duas pessoas ou mais se unem e começam a compartilhar pensamentos semelhantes, emoções semelhantes, energias semelhantes, cria, de uma maneira simbólica, não é isso? Uma nuvem sobre essas pessoas, uma nuvem de energia, que há uma troca, representando essa união. Então, quando a gente pensa na obsessão em grupo, o obsessor tenta influenciar o encarnado. Nesse ato de influenciar, ele joga uma energia para a nuvem, que é a egrégora, alimenta essa egrégora. O encarnado, ele vai receber aquela influenciação, ele vai aceitar, porque o obsessor não é o Todo-Poderoso. Ele vai começar o quê? A alimentar aquelas ideias, a ruminar aquelas ideias. O que vai acontecer com esse gesto? O encarnado também está alimentando a egrégora. Essa nuvem está recebendo energia, tanto do obsessor, tanto do encarnado. Quanto mais tem essa doação, mais forte essa nuvem energética fica. E não para por aí. Essa nuvem, ela devolve um tanto mais intensificado de energia, tanto para o obsessor quanto para o encarnado. E com isso gera todas aquelas obsessões complexas, vícios, que é difícil de sair. Justamente porque é um ping-pong entre obsessor, encarnado e essa egrégora. Novamente, é necessário ter consciência para a gente prevenir, para não cair nessas armadilhas, porque depois que a gente cai, dá para sair, mas é mais difícil, é trabalhoso. E quando a gente pensa nessa dinâmica, dessa egrégora de obsessão, a gente pode trazer no contexto familiar. Família que tem conflito de várias gerações, sem explicação, pode ser isso. As maldições familiares, aqueles padrões de vício autodestrutivo que tem de gerações em gerações. É graças a esse mecanismo da egrégora, atuando sobre aquela família. A gente pode trazer essa dinâmica nos movimentos de ódio e intolerância que infelizmente a gente vê hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Essa dinâmica também a gente pode trazer para o ambiente profissional, aqueles ambientes hostis, predatórios, tóxicos. Tem toda uma influenciação de encarnado e desencarnado. Novamente, a gente precisa, diante de tudo isso, parar e refletir. Que energia eu estou contribuindo para o grupo que eu faço parte? No grupo da família, amigos, colegas de trabalho, grupo de WhatsApp também, porque tem uma troca de energia nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e até no grupo de condomínio, que a gente sabe que tem muita briga em condomínio. Então a gente precisa ter consciência que energia eu estou colocando nesses grupos. Porque o grupo pode estar negativo, mas o grupo é feito de indivíduos. Então, novamente, a responsabilidade de cada um. Então a gente tem que compreender qual que é a nossa parcela diante de tudo isso. O que a gente pode pensar sobre as defesas espirituais diante de todas essas coisas que os obsessores podem causar em nós? Primeiramente, é a vigilância, é a consciência, é estar mais presente. Porque quanto mais presente eu estou, provavelmente eu não vou deixar as portas da obsessão abertas na minha vida. E geralmente quando eu estou adormecido, desatento,
A gente até pode fazer uma comparação. Quem anda desatento na rua é mais fácil assaltar. É a mesma coisa com a parte da espiritualidade. Se a gente vive desatento nesse sentido, é mais fácil receber essas influências ruins. O segundo ponto é ação no bem, a bondade, a generosidade, a caridade afasta as más influências. O pensamento no melhor, otimismo, esperança. Isso ajuda a blindar a nossa mente das influências ruins. A oração nutre a nossa alma, eleva a nossa vibração. A meditação clareia a nossa mente. A gente pode fazer tudo isso para que a gente consiga estar mais protegidos dessas coisas ruins. Quando a gente pensa em algum livro que aborda um pouco disso, tem o livro Legião, do Robson Pinheiro, médium Robson Pinheiro, que descreve toda essa organização que existe no umbral, que essas regiões espirituais de obsessores, como eles se organizam, se estruturam para manipular em grande escala, quem tem curiosidade. Então nós precisamos pensar sobre isso. E como diz o ditado antigo, rir é um melhor remédio. E quando a gente fala de obsessor também, por quê? O obsessor é uma criatura ranzinza, rabugenta. Ele gosta de ambiente pesado. Ele foge de ambiente leve. E quando a gente, de fato, consegue ter uma alegria genuína, verdadeira, a gente consegue elevar a nossa vibração. E com a vibração elevada, a gente consegue repelir, afastar os espíritos perturbadores. E quando a gente pensa nos movimentos de ódio, que é algo que infelizmente está tão presente, mas não é algo novo. Para cá, eu vou trazer a história da caça às bruxas em Salem, algo conhecido, em 1692. É muito tempo. Mais de 200 mulheres foram acusadas. Dezenas de mulheres foram executadas. E quando a gente faz uma análise psicológica e espiritual, a gente percebe o quê? O medo coletivo, o fanatismo, a intolerância. E quando a gente olha para a egrégora, é uma egrégora de condenação. Espíritos vingativos que alimentavam toda aquela situação. E tudo aquilo movido pelo quê? Não aceitar o que é diferente, querer destruir aquilo que é diferente de mim. Mas cada ser humano é único, cada espírito é único. A sociedade até tenta padronizar, mas cada ser humano é único. Quanto mais autêntico, verdadeiro nós somos na vida, a gente consegue notar que cada ser humano é uma criatura única. E a gente vê esse ódio ainda, religioso, ainda nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que se falam cristãs, parece que não veem que cristianismo é amor. Cristo falou, amar é o próximo. Ele não falou um ou outro, é o próximo, é todos. Não é para ter exclusão. Infelizmente a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que passam mensagens de ódio contra as outras religiões. Não só mensagem, mas invadem, destroem, só porque o outro cultua outros deuses ou cultua espíritos. Cada pessoa tem o direito de ter sua crença, de viver o teu culto. E devemos defender o direito do outro de viver o culto dele. Eu não preciso achar que aquela religião serve para mim, mas eu tenho que respeitar. Se eu quero ser cristão, eu tenho de buscar viver o amor. E a base do amor é respeito. Então eu tenho de ter isso em mente. Se fala muito que estamos em regeneração, a gente percebe atos de 1692 aqui, nos dias de hoje. Então nós precisamos despertar, acordar, ter mais consciência, para começar a cultivar o amor dentro de nós, na nossa prática. Não basta ter conhecimento, é vivência. E uma outra história, para ilustrar essa questão de obsessão coletiva, havia uma menina, numa cidadezinha do interior de São Paulo. Ela estava apresentando sintomas de obsessão. Medo sem motivo, começou a ter pesadelos, insônia, paralisia do sono. Paralisia do sono acontece geralmente quando a pessoa ela acorda, ouve, move os olhos, mas o resto do corpo não mexe. Geralmente isso dá um desespero. E ela apresentava isso. A mãe dela começou a buscar ajuda em tudo quanto é lugar, e não conseguia, até que ela chegou no centro espírita. A criança passou a entrevista, falou, vamos passar pela desobsessão. Na reunião mediúnica, se apresentou um espírito dizendo mentor daquela menina. Ele falava muito bonito,
encantava todos com as suas palavras, com a sua firmeza. Para quem era clarividente, via a forma de um mentor muito bem apresentado. Tinha até luz na aula daquele mentor. E ele falou que aquela menina tinha uma mediunidade aflorada, que precisava frequentar a casa, todas aquelas orientações que a gente conhece, para quem tem essa mediunidade aflorada. A menina começou a frequentar a casa e não teve mais problemas. Diante, o medo sumiu, o pesadelo sumiu, tudo sumiu. E esse espírito que se apresentava como mentor, ele começou a cada vez se manifestar, se apresentar no grupo daquela casa. Começou a realizar curas, começou a trazer cada vez mais mensagens bonitas. Todo mundo muito encantado, né? E até honrado, meio com a vaidade, por ter um espírito daquele naquela casa. Ganhando a confiança, esse espírito começou a pedir um animalzinho para uma oferenda. Vamos abrir um parênteses aqui. Tem religiões que fazem isso na prática, que não é o espiritismo, e essa prática não faz nenhuma religião inferior ou menor. Né? Intolerância religiosa é crime. Agora, fechando, parênteses. Ele começou a pedir pediu 2, pediu 3, e todo mundo dando, porque ele estava ajudando todo mundo, estava abrindo os caminhos das pessoas e tudo mais, ajudando, até que ele pediu um animal maior. Nisso o dirigente meio que acordou. Tem algo estranho aqui, até porque a casa espírita não era para ter essa prática. E ele negou, contrariou esse dito mentor. Quando ele foi contrariado esse mentor, ele se transfigurou. Ele era o obsessor da menina, desde o começo. E a partir daí, começou uma batalha espiritual naquela casa espiritual. Porque todos os médios estavam envolvidos, até porque tiveram aquelas práticas de animais e tudo mais. E foi uma luta para eles conseguirem. Até que eles conseguiram encontrar um outro médium em outro local e ele conseguiu ajudar para resolver esse problema. Então isso mostra que nem sempre o obsessor vai aparecer com forma ruim, fedido, com palavras ruins. Às vezes um obsessor consegue manipular toda uma situação para iludibriar as pessoas. E aquele médium que ajudou, curioso, ele perguntou para a espiritualidade daquela casa por que aquilo aconteceu. E a espiritualidade respondeu: a terra é teste. E aqueles médios precisavam passar por aquele teste. A casa nunca esteve em perigo. Nem os médios. Foi um susto. Mas infelizmente eles não passaram naquele teste. Então isso mostra que a necessidade de cada vez mais buscar o conhecimento e consciência. Prática. Quanto mais a gente estuda e pratica, a gente consegue ter uma noção melhor. Porque é sabedoria na prática. Tem coisas que a gente não consegue aprender nos livros para lidar com certos espíritos. E uma outra questão que a gente pode trazer aqui para finalizar sobre a obsessão coletiva é as torcidas de futebol. O Brasil tem o futebol como identidade. O futebol para muitos é tradição, é paixão. Deveria ser algo de celebração, festa. Mas infelizmente tem gente que transforma isso em batalha, em ódio. E quando a gente olha o fenômeno, é como se quando aquele grupo que está violento, ele consegue ser violento quando está em grupo. É como se ele perdesse o senso crítico, que a gente foi falando no começo. Ele começa a agir por instinto, efeito manada. Ele esquece da responsabilidade dele. Se o grupo está fazendo, eu faço. E nesse gesto, ele esquece que o outro é um ser humano. Ele esquece que o outro tem um coração que bate. Que o outro tem uma família que está esperando ele em casa. Porque se a gente pega esse mesmo indivíduo que está em grupo e coloca separado, ele não vai fazer a mesma coisa. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que mesmo vivenciando em grupos, até mesmo no relacionamento, né? A dois, tem gente que perde a individualidade. A gente não pode. E só com consciência a gente consegue estar mais firme. Então se eu quero uma sociedade melhor, uma sociedade mais compassiva, isso começa dentro de mim. Começa comigo. Então todos os dias, ou melhor, todas as noites, eu tenho de avaliar o meu dia e ver que energia eu alimentei aqui dentro. Que energia eu alimentei o grupo que eu faço parte, família, colegas e tudo mais. Qual é a minha responsabilidade para modificar? Porque a gente pensa, eu estou sozinho, não vai fazer diferença. Faz diferença. A questão é que cada um, aos poucos, vai ter seu tempo para despertar. E essa era a nossa mensagem. Agora vamos para o nosso momento
de vibração. Estando presentes, vamos buscar vibrar gratidão. Gratidão a Deus pelas oportunidades, pela proteção, pelos livramentos. Gratidão por todo o apoio, pela providência. Gratidão por tudo de bom que acontece em nossa vida, pelos aprendizados. Gratidão pelas oportunidades que temos para nos curar, para nos libertar, para evoluir. E vibrando gratidão genuína, vamos nos unindo a todas as pessoas que estão no bem, formando essa egrégora, que vibram amor, alegria, paz. Todas as pessoas que estão conectadas no melhor, formando essa grande energia, para que a espiritualidade possa agora absorver e trabalhar com essas energias. Possa ir ao encontro dos enfermos, que estão hospitalizados, pessoas queridas, que estão acamadas, que estão enfraquecidas, que estão passando por doenças mentais, doenças no corpo. Que a espiritualidade possa visitar todas essas pessoas que estão em sintonia conosco, que estão em sintonia com o bem. Receba a visita dos mentores. Vibrar pelos nossos amigos que possam estar doentes, familiares, todas as pessoas queridas que estão passando por algum problema relacionado à enfermidade. Vamos vibrando de todo o coração, com toda a intensidade. Vibrando pelos irmãos que têm um nome na caixinha de vibração, de tratamento à distância. Vibrar pelos irmãos que estão nos ouvindo pelo Instagram, pelos irmãos que estarão futuramente nos ouvindo pelo YouTube. Que todos recebam os tratamentos necessários. Que esses irmãos tenham suas forças renovadas, que todas as energias desarmônicas, energias de enfermidade, de dor, se dissolvam nessa luz, nesse amor. Que eles recebam os alívios de suas dores. Que possamos vibrar também por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar dessas energias os mais variados trabalhos que aqui são realizados. Que possamos vibrar pelo nosso lar, pelo nosso ambiente de trabalho, para que a paz, a harmonia reine. E que possamos vibrar pela nossa semana. Graças a Deus. Ao pessoal do Instagram, gratidão. Ao pessoal do YouTube, gratidão. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, parentes e grupos de WhatsApp. E a cada um de vocês, muito obrigado pela presença, pela atenção, pela conexão, pela energia maravilhosa que aqui foi gerada. Que todos tenham uma excelente, abençoada semana e que a espiritualidade os conduza ao retorno dos seus lares,
Amém? Amém.